Oi, desculpem o atraso. Hoje eu dei uma atrasadinha. Espero que você vá entrando aí. Pode ir chegando. Estou aqui na varanda, na parte de cima da casa, e onde eu nunca gravei. Deixei com luz acesa por causa do fato de que eu queria mostrar. Estou falando com você aqui de cima, desse lugar diferente. Agora a moçada começou a entrar. 341, vamos lá. Você não só vai entrando, mas se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho, que é para você ser sempre chamado na hora certa. Na hora que eu clico aqui, transmitir ao vivo, aí dispara para vocês todos que clicam no sininho. E aqui a gente tem 530 e tantos mil inscritos. Quanto mais você chega aqui, veja se você não é inscrito, se estiver vermelho aí, clique em inscrever-se. E aí aparece o sino e clique e peça para ser avisado de todas as vezes que eu esteja falando. Tá bom? Então, vamos lá, minha gente querida. Temos 583, é pouca gente. Vá curtindo, vá mandando o seu carinho. E aí tem uma coisa importante. Hoje, se a gente não tiver nenhuma queda, porque a internet está super saturada. Então, como nunca esteve, é óbvio, todo mundo em casa, sem poder sair, e aí é por aqui que a gente esparrama a nossa necessidade relacional, desejo de ouvir, de participar, de dizer sim, não. Eu estou aqui porque até quando? Eu não creio muito, mas estou me comportando. Enfim, tem todo tipo de reação. E eu tenho falado muito sobre essa quarentena. Comecei as lives aqui quando o Papo de Graça teve que ser parado, e a VNV também. Tive que dispensar todo o pessoal que vinha todos os dias aqui para trabalhar, para gravar, para editar, muita coisa. E os que podem estão todos trabalhando em casa. De modo que foi dali em diante, do dia 15, domingo, dia 15, quando eu fiz aniversário, já em plena quarentena, que eu comecei a fazer essas lives. Eu fiz toda semana, hoje estamos aqui juntos, e em todas elas eu falei abundantemente sobre o que a gente está vivendo, sobre a filosofia. A Diana está dizendo aqui que a chuva está atrapalhando. Eu vou falar mais alto. Se ela ficar mais pesada, então eu saio daqui, porque dá um trabalho sair daqui, que você nem imagina. O som está baixo, eu vou falar mais alto. Mas o que eu vinha dizendo é que eu venho falando sobre muitas coisas a respeito do corona, como sugestão de tema, do ponto de vista teológico, filosófico, do ponto de vista do fenômeno natural, e tanta coisa a respeito. Está tudo aí no YouTube, disponível para você.
nas minhas lives. Agora, hoje eu quero falar, tomando o que está acontecendo como metáfora, uma metáfora para ajudar a gente a entender melhor do que nunca a palavra, que hoje é aqui em Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. A quinta trombeta. Apocalipse é um fenômeno de uma espiral crescente. Ele começa com os selos, que depois vão virar as trombetas. Cada uma delas, ela está dizendo que está muito ruim o som. Eu vou, apesar do desconforto, eu vou levar isso a sério. Tá bom? Vamos comigo então. Fica aí. Fique aí. A gente vai ter que dar um jeito aqui. Você tá aí? Olha eu aqui. Aqui já está bem melhor. Bem melhor o som. E eu tenho que ficar também num lugar onde eu tenha certeza de que a internet é boa. A internet é boa. E eu vou tentar me ajustar por aqui. Vamos ver. Não está muito legal, mas tá o bastante, Então vamos lá. Eu estava falando aqui do Apocalipse, de como ele é um espiral crescente. Ele vai aumentando dos selos para as trombetas. Aí ele tem uns intervalos narrativos sobre a fenomenologia em geral, social e política da humanidade. Aí ele entra nas vozes que começam de novo a repetir com alguns paralelismos às coisas ditas nos selos e nas trombetas. Outras vezes são apenas algumas semelhanças, mas em geral são os mesmos temas que são revisitados, por assim dizer. Aí você vem, depois disso, quando você termina essas vozes que são concluídas nos flagelos, e os flagelos começam a vir, é um outro espiral que vai sendo incluído primeiro e assim por diante. Todos eles reincidem sobre os temas dos anteriores, com raríssimas exceções. Aí, logo depois disso, vem uma nova descrição fenomenológica, do ponto de vista social e político, do capítulo 17 em diante. Tem o anúncio da grande Babilônia, desse conglomerado, é um conglomerado humano de extrema riqueza e arrogância, como é que ele existe e quais são as suas descrições mais importantes. Aí você muda às vezes de dimensão também no Apocalipse, vai para um andar superior, para um mundo paralelo à história visível, aonde determinados fenômenos de natureza espiritual, nessas dimensões invisíveis, acontecem, e aí, então, Cristo volta. E são revelados todos esses entes históricos, como a besta, o significado dela, o falso profeta, que é a outra besta, que não existe sem a primeira, o estado maior de coisas
do ponto de vista econômico, da sociedade em si, com o seu Estado constituído, não consegue existir, subsistir sem a influência da religião, e há um processo de retroalimentação. E aí se diz aqui adiante que, encerrada a situação, com Satanás preso, Jesus voltando, todavia ainda há reincidências. Reincidências, volta de novo, para que no fim desse processo, então, haja uma conclusão e sejamos introduzidos em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Só que, hoje, eu quero falar sobre a quinta trombeta, aqui no Apocalipse, no capítulo 9. Porque essa quinta trombeta, eu não estou, que foi? Fica de frente, você está de lado. Tá. Aqui no Apocalipse, essa quinta trombeta é uma praga, no fim de tudo. Ela é uma praga de entes que vêm do abismo, aqui se diz que é. O fenômeno inteiro é assim, aqui na descrição metafórica, arquetípica do Apocalipse. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do abismo para essa potestade espiritual, invisível. Foi-lhe dada a chave do abismo. Ele, e aí de estrela já há uma manifestação de pessoalidade, ele, estrela caída do céu, portanto, ele de uma outra dimensão, penetrado entre nós, abriu o poço desse abismo, que será um abismo existencial, um abismo de angústia, um abismo de agonia. Abriu as comportas do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano na terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos filhos dos homens que não têm o selo de Deus sobre as suas frontes. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, só que na dimensão da alma. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. O aspecto desses seres, aqui chamados de gafanhotos, o aspecto deles era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Tem uma sofreguidão de ameaça de guerra, de expectativa de conflito. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, coronas de ouro, que aqui representa toda a avidez
toda a ganância de poder, e os seus rostos eram como rostos de homem, que representa a inteligência, a habilidade, os sapiens. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, que trazem todo o sentido da sensorialidade carregada de sensualidade e sedução. Os seus dentes eram como dentes de leões, porque são tempos de despedaçamentos. Tinham couraças, como couraças de ferro, de impenetrabilidade. É o espírito da impenetrabilidade. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros. Carros, carros, carros. Era barulho de peleja, era barulho de guerra, era barulho de angústia, de pânico, de confronto. Eu já estou terminando. E diz assim: e tinham sobre eles como seu anjo, o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda os ais. Nós estamos aqui diante de uma peste e descrita no Apocalipse com essa linguagem arquetípica que eu li aqui para você, de lado. Você está me ouvindo bem. E é uma praga que tem como finalidade, durante um período, ela tem prazo, é uma praga com prazo para acabar, e que provoca, como manifestação de sintoma, uma angústia desesperadora no ser, no coração. Angústia, angústia, angústia. Não é falta de ar, ela não atacará e nem ataca os pulmões, ela ataca a alma, ela ataca o espírito. É descrito como um escorpião que tem a picada que faz ter vontade de morrer. A picada que faz ter vontade de morrer. Você já imaginou isso? A picada que faz ter vontade de morrer. E do que é feito o veneno dessa praga que faz ter vontade de morrer? Aí o Apocalipse descreve qual é o composer do veneno. Aí vai falando de ansiedade, de ruidosidade, de expectação, de ansiedade horrível no coração e que se transforma em várias outras coisas. A descrição que é feita é interessantíssima quando a gente olha os seus detalhes. Olha como ela é tão interessante. Ele teve essa visão e a descrição dele é essa que eu li para vocês, do aspecto dos seres desta praga, que para ele são como gafanhotos. Eles eram semelhantes a cavalos preparados para peleja. Tem uma expectação de um conflito presente, uma pulsão de conflito.
de conflito coletivo. As cabeças era a angústia do poder das riquezas, do ouro, da acumulação e do que ela produz. A inteligência, a funcionalidade. No meio disso tudo, há rostos de homens, há muita sensualidade, há muito arrancar de pedaços, como fazem os leões. É muita angústia do ferro, das couraças de ferro se batendo, do choque, desse enlatamento da existência, do ferro que carrega esse poder da tipificação da tecnologia, e o barulho das asas era como de carros quando correm para a guerra. Começa com expectação, termina com certeza, angústia e o confronto da guerra. E as caudas deles são como de escorpiões. Mas eles não têm o poder de nos fazer mal, senão por 5 meses. Aqui no Apocalipse, que não tem nada a ver com o coronavírus, mas que é uma praga. E é uma praga fascinante, porque ela nos diz que o que mais angustia o homem sem deixar o homem morrer é o caldo espiritual, psicológico, mental, cultural do próprio homem, sintetizado no veneno desse gafanhoto escorpião, desse ser que pica com agonia, que faz ter ardente desejo de morrer. Ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. A morte foge deles, eles não conseguem se matar. E tudo que dá neles é esse afogamento existencial, essa agonia, esse vazio, esse não ser, que é resultado dessa picada, cujo veneno é produzido pela síntese das mais poderosas produções humanas. Essa capacidade humana de criar ansiedades. Pode estar tudo bem, mas alguém tem que criar ansiedades. Nós somos sociedades e um planeta e uma espécie que se viciou em ansiedade. Dos barulho como quem vai para uma peleja, como diz aqui, essa ansiedade. Nós todos. Foi por isso que Jesus deu uma ênfase brutal à questão da ansiedade, quando ele diz em Mateus 6, para não andarmos ansiosos de coisa alguma. Mateus 6 é o antídoto contra essa ansiedade essencial na qual a gente é viciado. Nós somos viciados em ansiedade. É uma cultura, um caldo de angústia, não só nosso, mas em toda a humanidade. Em alguns lugares onde a influência dessa picada é mais forte, a ansiedade é maior e o seu prenúncio também. E
isso faz parte do veneno dessa picada que nos aguarda. A gente já vai sofrendo dela aqui e ali, mas ela virá num volume tão aterrador, uma corona de angústia existencial tão poderosa, que nada do que a gente experimentou até hoje vai se parecer com isso aqui. Nada. E o composer é esse. Cada coisa da humanidade vai sendo aqui apresentada, cada uma delas. Essa ansiedade, essa ganância, ou essa angústia de ter a inteligência dedicada a essa sofreguidão, que é uma coisa horrorosa, a sensualidade. Tem gente que mesmo no meio dessa agonia não está pensando em outra coisa, senão no que está perdendo, e gente cujos pedaços estão sendo arrancados pelas bucanhadas dos leões invisíveis na alma, gente que também está ficando encouraçada, blindada, à semelhança desse vírus que tem como ataque essa impenetrabilidade nele, essa invencibilidade dele. E a gente entra, às vezes, nesses encouraçamentos que só estão neles porque derivaram de nós. Aí vem toda essa angústia, a barulheira, a ênfase é em barulho, 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 barulho. E cavalos, que também a ênfase é em barulho. Correndo, como antigamente, agora seria todo esse aparato de angústia de guerra. E os líderes disso são Abaddon e Apolion, que significa destruidor, destruição. Então você veja que a grande manifestação da angústia humana, que a gente em geração alguma ainda conheceu, a gente ainda está lidando com um ente invisível aos nossos olhos, mas visível diante da nossa tecnologia. Esse Covid-19. E ele vai passar, a gente tem que ter paciência, prosseguir, fazer a nossa parte, se quarentenar, como eu que estou aqui, em vigência de quarentena que vai durar ainda muito tempo. Muito tempo nós estamos preparados para essa possibilidade. Eu faço parte de um grupo de risco em relação ao Covid-19, e pela idade, por duas comorbidades, eu preciso me prevenir com todas as implicações da prevenção. Mas isso passa. Isso passa. Vai passar. Graças a Deus, a dor que ele provoca, na maior parte dos que são tocados por ele, é muito pequena. Só os casos mais graves é que sofrem agonias horríveis. No entanto, ele vai passar. A gente tem que ter paciência, confiança, sentido de autopreservação e tudo mais sobre o que a gente tem falado aqui, uma noite após a outra, um dia depois do outro. No entanto, a gente tem que saber que o que nos aguarda como espécie humana não é uma luta ainda contra a carne e contra o sangue, como a luta contra o coronavírus 19,
é uma luta contra a carne e contra o sangue. Ele existe, avistável pelas nossas tecnologias sofisticadas. E a gente pode lavar as mãos, a gente pode usar máscara em determinadas circunstâncias, a gente pode não sair de casa, que é o que a gente precisa fazer acima de tudo, a gente deve lavar as mãos, a gente deve cuidar com toque de olho, nariz, e qualquer outra e boca, a gente deve tomar cuidado com os nossos sapatos, a gente não deve sair, mas mesmo na circulação periférica de qualquer coisa, a gente deve usar um único sapato. Um monte de outras coisas, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Mas contra essa praga que se fala aqui no Apocalipse, que é feita totalmente do caldo das nossas doenças e angústias e interesses e caprichos e loucuras e absolutizações mais profundas, quando chegar esse dia em que o veneno de nós mesmos nos picar completamente, aí a gente vai entender o significado da nossa própria dor. Dor como síntese da aflição, da produção, do andar humano, alimentando com a sua poeira a serpente que devolve isso como praga do abismo e do inferno sobre a nossa alma. E aí se revela aqui uma das piores manifestações de sofrimento humano, a pior, que é quando você quer morrer, mas não consegue. É impensável isto. Os homens desejarão a morte ardentemente, a vontade de morrer. Aquela angústia é o veneno de todas as nossas piores doenças voltando sobre nós. E a gente não consegue nem morrer. A gente é forçado a continuar vivendo. Com aquela angústia de autoaniquilação sem ter o poder de se autoaniquilar, por razões as mais diversas. Como aqui comigo agora. Mesmo que esse dia não tenha chegado ainda, mas há uma quantidade enorme, enorme, enorme de pessoas que sabem do que eu estou falando. Isso ainda não é um fenômeno de natureza absolutamente universal, mas vem seguindo o fenômeno apocalíptico de ir trazendo a manifestação crescente desse espiral que já cresceu de 1 ano para cá, e de 3 anos para cá, e de 10 anos para cá, e que só vem aumentando, só que vai chegar uma hora em que isso vai se transformar na realidade mais universal do planeta. Aí a gente não vai ouvir falar de coronavírus, a gente vai estar ouvindo falar desse corona da angústia, do corona da vontade de morrer, do corona
dos homens e mulheres desmaiando de terror, do medo, do pânico, de um sentimento de abismo, de vertigem, de queda, de angústia, de frio, de solidão, de uma ansiedade sem evasão, de acumulação de nós em nós mesmos de maneira insuportável, picados pela nossa própria produção humana. E aí o texto aqui de Apocalipse diz que nesse caso, e tão somente em casos assim, quando a luta não é contra a carne, nem contra sangue, nem contra uma criatura como o coronavírus, mas sim contra principados e potestades, contra a acumulação do inconsciente coletivo transformado nas regiões, dimensões paralelas, espirituais, em algo que retorna como um dilúvio arrombante no inconsciente coletivo humano e que vai visitar toda a humanidade com uma ardente vontade de morrer, que felizmente tem data para terminar, porque senão ninguém suportaria a angústia de existir. Nesse dia, e nesse caso, se diz que somente aqueles que tiverem o selo do Cordeiro nas frontes, os que tiverem essa marca da esperança concentrada exclusivamente para Jesus, para o Cristo, para a ressurreição, para a certeza da glória, para a consciência e experiência fatorizada da ressurreição como emulação de esperança em fé, todo dia no coração, para esses que renovam a sua existência como a da águia, olhando firme e atentamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para esses que, deixando as coisas que para trás ficam, prosseguem para o alvo, para esses em cujo coração a esperança os santifica, como diz João, e todo aquele que nele tem essa esperança se santifica a si mesmo. Esses, que Paulo diz, que são os que têm o penhor da esperança, o selo, a aliança dessa convicção